Amém? Vamos orar pela vida do nosso pastor nessa noite. Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Amado, que o Senhor nos trouxe neste lugar, o Senhor nos deu a honra de trazer neste lugar, para estar ministrando, meu Pai, aos nossos corações. Usa ele com poder, com autoridade, como o Senhor já tem usado, Pai, neste lugar, e por onde ele tem andado, Senhor, por todos os lugares que ele tem passado. Usa ele, meu Deus, com uma porção, se possível dobrada, triplicada do teu Espírito nessa noite, Pai. Que a tua igreja esteja com o coração também aberto, meu Deus, para receber esta boa palavra que será lançada aos nossos corações nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Todos aqueles que creem, aplaudam o Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Uma hora e 20? Não. É 1h20, é tempo, hein? Não. Irmãos, graças a Deus, estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor em primeiro lugar, e sem dúvida nenhuma, nós que estamos aí nesses 12 dias envolvidos, estamos chegando à metade dessa campanha. Hoje é o 5º dia, mês de maio, né? Mês do trabalho. Diga, mês do trabalho. Quem gosta de trabalhar aí? Também gosta. Tem uma ideia, irmãos? Eu já sou aposentado há alguns anos e trabalho. E eu gosto de trabalhar. De verdade. E o trabalho é algo muito importante na vida do ser humano, né? A gente há muitos anos atrás ouvia assim: o trabalho dignifica o homem. E quando diz o homem, diz o homem e a mulher. E a gente tem trabalhado bastante, tanto na obra como secularmente. Daí chega no 5º dia, né? E eu falei maio porque no 1º de maio é dia do trabalhador, né? E quando a gente chega nesse 5º dia, eu não sei como está aqui. Eu nem sei como está no Pimenta, que nessa campanha ainda não pisei no bairro dos Pimentas. Não fui lá ainda. Só tenho boas notícias, mas eu fico aí desejoso para saber o que está acontecendo. Estou nas igrejas, ministrando a palavra, trabalhando para o Senhor também. Tem dia que eu saio de Barueri, vou para o Tiradentes. Outro dia saio lá da região da Faria Lima, vou para onde que eu fui, nem sei. Para Guarulhos, e assim estou indo. E eu tenho certeza que onde nós temos passado e compartilhado daquilo que o Senhor tem falado, tem sido bênção. Nesse 5º dia, mês de maio, a unção proposta pelo nosso bispo foi unção de cálamo, que tipifica ou simboliza sabedoria. E é tão bom ser uma pessoa sábia, mas às vezes a pessoa é inteligente, mas não é sábia. Não, pastor, uma pessoa inteligente é sábio. Não. Há uma diferença de ser sábio e ser inteligente. O inteligente, ele tem capacidade de sair de um buraco que o sábio nunca cairia. Entendeu aí? Você entendeu? O inteligente tem capacidade de sair de um buraco que um sábio nunca cairia. Entendeu aí? Pergunta para esse irmão: você entendeu? E nessa noite, já é noite, né? Já é noite. Eu não vou me ocupar muito com a palavra, mas eu peço que vocês tenham paciência para me ouvir.
uns 20 minutos. Não, eu penso que nessa noite, e é o que está no meu coração, eu penso que hoje nós vamos nos ocupar um pouco mais com o tempo da unção. Estou falando o que está no meu coração. Amém? Eu nem sei como está sendo feito aqui, irmãos. Eu não sei se vocês estão ungindo, por produção, não sei. Não, né? Então já está mais ou menos como eu estou pensando. Tá bom? Eu sei que está desgastando um pouquinho fisicamente. Estou te falando de mim. Fisicamente, você vê que eu estou indo mais lento do que eu sempre vou. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo de número 3. Só para mim fazer a introdução nessa noite, compartilhar um pouquinho disso. Tiago, capítulo de número 3, verso de número 13. Agradeço desde já aos pastores dessa igreja por esse convite, por serem tão amáveis comigo, sempre, e essa congregação tem sido sempre receptiva, né? E é tão bom quando eu não gosto de chegar atrasado. Pode ver, a maioria das vezes não chego atrasado, porque eu gosto desse momento de oração com vocês, que geralmente, irmãos, eu já tive aqui algumas vezes, que no momento que eu dobrei o joelho, estava junto com os irmãos, a mensagem mudou. Já teve dia que eu vim aqui, na hora que eu ajoelhei, eu falei, Jesus, meu esboço está tão bonito. Eu gosto desse momento com vocês. Amém? Eu gosto mesmo, de verdade. Diz assim a palavra de Deus: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. O apóstolo Tiago, ele está trazendo um entendimento e a diferença de uma sabedoria vinda de Deus e uma sabedoria humana, animal, terrena. E como eu disse, nós encontramos no nosso dia a dia muitas pessoas que você trata com ela e você percebe sua inteligência, percebe sua capacidade de discernir algumas coisas, mas não é proveitosa para a obra de Deus e para a convivência. Existem pessoas extremamente inteligentes, mas que não têm uma capacidade de convívio. Ela não consegue conviver com outras pessoas. E o apóstolo Tiago estava assim, ela não tem paciência, ela não é amável. Já viu pessoa que é extremamente inteligente e olha para outra e fala assim, você é burro? Já viu gente assim? Ninguém viu? Amém? Amém? Você vê que a pessoa é inteligente e quando encontra alguém que tem um pouquinho de dificuldade, a primeira coisa que ela faz é, você é burro, você é burra. E o apóstolo Tiago estava assim, esse tipo de sabedoria não é a sabedoria que Deus dá. Esse tipo de sabedoria é humana, animal e diabólica.
porque ela não sabe tratar e conviver com as outras pessoas. Veja, no corpo de Cristo Jesus, por mais que nós possamos nos destacar pela nossa sabedoria, ou pela sabedoria que Deus nos dá, de maneira nenhuma nós podemos nos sobressair e querer ser melhor do que os outros. Você está entendendo? Porque se eu tenho a sabedoria que Deus está me dando, eu vou fazer o possível de compartilhar dessa sabedoria, para que essa pessoa que não tem ainda essa sabedoria, chegue ao ponto que eu estou. O melhor discipulador é aquele que faz um discípulo maior do que ele. Um grande sábio é um sábio que consegue reproduzir no seu discípulo uma sabedoria tal que o alcance, ou até o ultrapasse. Na igreja do Pimentas, os meninos, às vezes eu fico olhando, né? Eu sou pastor, eu não sou pregador, e a gente vai pregando lá no Pimenta, e daqui a pouco você vê um menino se destacando, outro se destacando, e você vai olhando a maneira com que eles vão fazendo, vão estudando, né? Tenho orgulho dos meus meninos, e das meninas também, né? Dos meninos, e eu vejo que eles vão se aprimorando, e vão crescendo, e o meu maior desejo é que esses meninos, essas meninas que estão ministrando a palavra, estejam em destaque, e vão me passando. Eu quero que meus meninos não sejam só pastores, eu quero que eles sejam bispos, apóstolos, amém? Eu falo para eles, o meu desejo é ficar sentadinho, ouvindo vocês pregar e aplaudir vocês, isso é. Mas sempre que eles estão chegando perto, eu dou uma passada. Você está entendendo? Eu dou uma passada para eles darem a passada também. Entende isso? Mas nunca eu vou os desprezando. Tem alguns meninos que de vez em quando sobem no púlpito e falam algumas coisas que não é legal. Espero e depois digo a eles: filho, não é assim. Eu direciono, porque o meu desejo, e tenho certeza que o desejo dos pastores, da liderança dessa igreja, é formar pessoas capacitadas e com sabedorias dentro do Evangelho Reino, para instruir outras pessoas e levar outras pessoas a Cristo. Por isso, que esse tipo de sabedoria, ela sempre é amável, por mais duro que sejamos, amém? Porque às vezes a pessoa fala assim, tinha que ser amável, mas a gente às vezes é duro com a pessoa, porque a gente quer que a pessoa chegue onde ela tem capacidade de chegar. Você está entendendo? Então Tiago vai discorrendo disso, e vai falando sobre isso, mas isso está em contraste com aquilo que ele disse no capítulo 1. Vai lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 5. Que vai dizer: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Nessa noite nós vamos ministrar sobre o cálamo, ou sobre sabedoria, ou sobre essa unção que virá sobre a igreja do Jardim São Paulo. Está sendo ministrado no Pimenta, em Ferraz, lá na Bahia, lá em Pernambuco, estão sendo ministrados. Todos nós ao mesmo tempo estamos sendo ministrados sobre sabedoria, e eu tenho certeza que nesses dias uma unção de sabedoria virá sobre a Igreja União Pentecostal, de tal maneira, irmãos, que será evidente. Mas aí Tiago está falando assim: peça. E às vezes a gente vem na igreja: Senhor, me enche do Espírito, valeu. Senhor, me dá uma benção, valeu. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas nessa noite estamos direcionados a assim: Senhor, me dá sabedoria,
me dá sabedoria, e Ele vai nos dar e não vai lançar em rosto. Ele vai dizer, tua sabedoria, tua sabedoria, tua sabedoria, tua sabedoria para levar o teu negócio, tua sabedoria para trabalhar, tua sabedoria para abrir os seus negócios, para fazer vendas, toma sabedoria para ministrar, toma sabedoria para cuidar do rebanho, toma sabedoria para cantar, toma sabedoria para dançar, toma sabedoria para interpretar, tome sabedoria para pregar, e receba, e receba, e receba, e receba. Porque Tiago, ao mesmo tempo que ele fala, olha, a sabedoria humana é diabólica, mas se você quiser sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai te dar. Pastor, dá mesmo? Dá. 1 Reis, capítulo de número 3, vamos lá. Três, 9. Essa é a conversa de Salomão com Deus, é a oração de Salomão com Deus. Ele diz, ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este povo, a este tão grande povo? E olha o que Deus entendeu, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Ele pediu, diga, sabedoria. Tiago está falando assim, se você pedir, Ele vai te dar. E nós estamos vendo um homem aqui se colocando na presença de Deus, colocando diante da face do Senhor, buscando a face do Senhor, pedindo sabedoria. E Deus lhe responde, Deus se agrada dessa palavra, ouve essa palavra e dá a Salomão sabedoria. E no versículo 11 diz, disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não se levantará, e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Pediu sabedoria a Deus? Pediu sabedoria a Deus? Deu. Quantos nessa noite vão pedir sabedoria para o Senhor? Mas nós estamos falando de uma sabedoria não adquirida em escolas. Embora há necessidade. Você pode fazer uma faculdade de teologia, vai lá. Um curso. Não importa qual seja. Mas nessa noite estamos falando de algumas coisas que são sobrenaturais. Nós estamos falando de uma sabedoria que não está dentro dos padrões naturais. Existem pessoas sábias, seculares, sábias. Amém? Amém? Não estamos descartando. Mas nessa noite nós estamos falando de pessoas que serão ungidas com uma sabedoria sobrenatural. Sobrenatural. Um entendimento sobrenatural. Um entendimento que nunca houve. Pastor, nesses dias Deus pode fazer isso? Sim. Porque nós estamos falando de um Deus sábio. E um Deus que tem para nos dar. Agora eu vou começar a ministrar. Tem gente que falou, meu Deus, pensei que estava terminando. Você pode aplaudir o Senhor? Há um interesse do Senhor que a sua igreja seja sábia. Uma igreja sábia, como nós vimos no texto, ela é amável. Uma igreja sábia, ela sabe tratar os novos que chegam,
sabe tratar os velhos que estão, ou os mais antigos que estão. Uma igreja sábia, ela sabe entrar e sair, como Salomão sabia. Uma igreja sábia, ela consegue confundir aqueles que querem nos confundir. Uma igreja sábia, ela sabe se tratar dos momentos mais difíceis e ter soluções para as causas mais difíceis. Uma igreja sábia, ela consegue reverter situações que parecem adversas e consegue se conduzir em crescimento, e levando outros e trazendo outros à sabedoria. Mas como eu disse, a sabedoria que receberemos nesta noite, e não por causa do óleo, e sim por causa da palavra liberada. Amém? O bispo já explicou. É isso daqui, né? Isso daqui é uma evidência física daquilo que faremos. É somente um sinal físico daquilo que faremos nessa noite, ou do que receberemos nessa noite. Amém? E o importante é aquilo que nós vamos receber, e como vão se abrir os nossos entendimentos para as coisas espirituais. E para as coisas espirituais, mas o apóstolo vai dizer que um homem espiritual discerne bem todas as coisas. Amém? Você está entendendo? Ah, pastor, nós vamos espiritualizar tudo? Não, nessa noite nós vamos espiritualizar algumas coisas. E nós vamos ter que entender que o Espírito Santo, ele nos capacita. O próprio Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. Ele vai vos ensinar todas as coisas, ele vai vos lembrar todas as coisas. E o Espírito Santo em nós nos dá uma habilidade para fazer o serviço, porque Jesus disse aos seus discípulos, antes de saírem para a missão: ficai em Jerusalém e sejais revestidos de poder. Então o poder que eles receberam do Espírito Santo era a capacitação para fazer a obra. Tanto que quando Pedro começa a ministrar a palavra, todos ficam surpresos e dizem: esse homem não era indouto, não era um burrão, não era um pescador chulo, não era um homem iletrado, ele nunca foi sacerdote ou escriba ou nada, ele era um pescador. Mas o Espírito Santo dentro dele o impulsava a falar palavras poderosas, que quando ouviram, a multidão ouviu o que ele falava, quase 3.000 almas começaram a levantar as mãos e falaram assim: eu quero esse Jesus. Então nós estamos falando de uma sabedoria que vem do alto, doada ou dada pelo Espírito Santo de Deus. Dá uma acordada nesse irmão, eu acho que eu estou despertando agora. Dá uma acordada nele e fala assim: é isso que você quer receber? É esse tipo de sabedoria? É esse tipo de sabedoria? Esse tipo de sabedoria? É isso que nós vamos buscar nessa noite. É isso que eu vou dizer: eu quero essa sabedoria do Espírito. Eu quero discernir bem todas as coisas. Daí você vai discernir aquela situação que você está passando. Essa luta eu estou discernindo agora, eu estou entendendo agora porque eu estou passando. É porque Deus tem algo maior para mim e eu vou ficar firme. Abra sua Bíblia, agora começa. 15 minutos. Êxodo 31. Estamos falando de uma sabedoria sobrenatural. Amém? Êxodo 31. Como eu disse, a nossa preocupação nessa noite, a minha preocupação nessa noite, o meu entendimento nessa noite, nós vamos nos ocupar um tempo maior sobre a unção. Amém? Mas eu preciso te dizer isso.
Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro e prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que tenho mandado. Eu quero que você entenda isso. 2 meninos são chamados, e eu digo meninos porque eles são de gerações, gerações e gerações. Provavelmente esses meninos não tinham mais de 30 anos, porque eles são netos, são filhos de gerações que se passaram. Esse Ur, ele é filho de Uri, que é filho de Ur. Lembra quem é Ur? Quando Moisés está numa montanha e Israel está em guerra, Arão pega de um lado e o Ur está do outro lado. Deus sempre chamará do seu povo quem anda junto. Acorda ele aí e fala assim: você precisa andar junto. Mas andar junto é no momento de pior guerra. Você está lá do lado do seu pastor, do seu líder, segurando a mão dele. O Ur deixa uma descendência que vai trabalhar no tabernáculo. Mas sabe por quê? Porque no momento difícil de Israel, e no momento difícil onde os braços de Moisés cansavam, ele estava lá. Você está entendendo? Porque na vida da liderança, muitas vezes, no momento difícil, não encontra alguém para levantar a mão, mas para assim, ó, tá vendo? Decidiu isso daí, deu errado, olha aí, ó, culpa dele, culpa dela, é culpa do líder de louvor, é culpa do pastor, é culpa... Não, nesse momento, você tem que estar ali e falar assim: eu estou junto. O momento é difícil. Eu passei momentos difíceis no Pimenta, onde eu falei assim: agora a igreja fecha. O pessoal passava na frente da igreja assim: essa igreja vai fechar. Mas tinha um Uri e um Arão lá. Eu falei assim: não vai não! Aleluia! Então, esses meninos são descendência. E na verdade, esse Bezalel, ele é descendência dessa pessoa que andava com Moisés. Veja que ele não é levita, ele não é da tribo de Levi. Um é da tribo de Judá e outro é da tribo de Dan. Amém? Mas quem ia trabalhar dentro do tabernáculo? A tribo de Levi. Eu aprendo algo aqui. Eu tenho que trabalhar para que outros estejam em evidência.
eles estão trabalhando não para ter evidência. Mas pensa, só de Deus citar o nome dele, fala assim, eu quero esses dois. Você está entendendo? Você está entendendo? Mas eles só estarão no tabernáculo para fazer. Quem vai ministrar? Arão e seus filhos, e toda a geração levita. Eles vão, diga, trabalhar. Porque às vezes a gente não aparece, irmão. Amém? Eu estou aqui pregando, às vezes o pessoal vai dizer, nossa, pastor Flávio, tem uma equipe que está trabalhando. O pastor Flávio é só uma figura. É claro, ministro também, irmão, fica tranquilo. Você está entendendo? Existe alguém que está trabalhando para mim estar aqui. A minha esposa está ralando lá no Pimenta agora, junto com uma equipe, para que eu esteja aqui ministrando a palavra para vocês. E eu tenho certeza que vocês estão trabalhando, enquanto o pastor está, não sei aonde, Guaianazes. A pastora de vez em quando sai, ou outro ministro sai, mas tem alguém orando, fazendo, Deus, usa ele lá. Deixa eu continuar. E Deus vai falando, eu chamei esse Bezalel e o enchi do Espírito Santo. Precisamos entender que essa obra do tabernáculo, ou essa obra que Deus está chamando esse jovem, é uma obra que não pode se fazer por sabedoria humana, porque ele vai ter que entender a mente de Deus. Sim, ele vai ter que entender o que Deus está falando, porque na mente de Deus há um projeto. Esse projeto não é um projeto de Moisés. Moisés recebe no monte, mas não é dele. O projeto é de Deus. E ele recebe esse projeto de Deus, e ele tem que entender, decifrar e passar para as madeiras, para o ouro, para as pedras de engaste. Aquele homem não pode entender a mente de Deus. Ninguém, nenhum ser humano consegue entender a mente de Deus. Eu não consigo entender a mente de Deus. Eu não entendo sem que o Espírito Santo me leve a entender. Eu só posso ter a mente de Cristo, como diz a palavra, quando o Espírito do Senhor está em mim. Aí eu entendo o amor dele, aí eu entendo porque ele morreu por um ladrão, porque ele morreu pelo Flávio, porque ele me buscou nas trevas e trouxe-me para a sua maravilhosa luz. O meu entendimento humano não alcança, mas o Espírito do Senhor em mim me faz entender o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua paixão por mim. Você está entendendo? Primeira atitude, diga, chamar. Quem tem um chamado aqui? Deixa eu só ver. Deixa eu ver direitinho aqui. Ah, pouca gente. Só isso? Ah, não acredito. Pastor, quem tem um chamado aqui? Aleluia! Ah, bom, melhorou. Primeiro Deus chama. Aquele moço poderia até ter um talento, mas Deus, quando unge com seu Espírito, Ele potencializa esse chamado. Alguém já ouviu isso antes? A unção do Espírito Santo sobre aqueles moços, ela vai potencializar o seu chamado. Davi já toca harpa. Davi já toca harpa. Mas quando o Espírito Santo vem sobre ele, e a palavra usa a palavra apoderou-se de Davi, aleluia, ele já não tocava igual. Uou!
já não era mais as mesmas notas. Ele achava nota ali na harpa que, meu Deus, as pessoas ouviam assim, esse menino toca bem, ele é uma benção, toca bem, tem uma técnica, mas deixa eu falar uma coisa, tem algo nele sobrenatural, o Senhor é na vida dele. Você está entendendo? Você que dança, você que canta, você que toca, você que prega, você que ministra, você que evangeliza na rua, você precisa da presença plena do Espírito Santo te dando sabedoria para fazê-lo. Eu enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo artifício. Na minha tradução está para inventar. Não sei, como está a sua tradução aí, só para me ajudar? Versículo 4. Na verdade, eu ainda estou em Êxodo 31. Para elaborar, desenhar, elaborar, desenhar, elaborar. Veja que ele não começou ainda. Amém? Mas Deus está olhando nele, alguém cheio do Espírito Santo, para corresponder às expectativas dele. É interessante que Deus faça isso. Deixa eu dar uma parte. Moisés está no monte, porque o povo não quis subir no monte junto com Moisés. Moisés foi sozinho. 40 dias, trovões, relâmpagos, e o povo assim, morreu. Moisés morreu. Acabou. Ô Arão, é o seguinte, Arão, faz um bezerro para nós. Arão olha de um lado, mas rapaz, espera mais um pouco. Não, ele morreu. Faz um bezerro. E Arão vai lá e faz o bezerro. Enquanto ele está fazendo o bezerro, escute o que eu vou falar. Deus lá no monte está falando para Moisés: eu escolhi Arão. Será que Deus não estava sabendo o que Arão estava fazendo? Sabia. Ele te conhece, ele me conhece. Ele sabe as suas deficiências, erros, medos, conhece tudo sobre você. Mas mesmo ele sabendo tudo sobre você, ele vai assim: eu escolhi o João, o Pedro, a Maria, a Elane, eu escolhi a Cíntia, eu escolhi a Maria, eu escolhi a Simone, eu escolhi cada um, eu escolhi. Ah, você está brincando, pastor, você não sabe, Deus sabe. Mesmo assim ele insiste em nós. Então, voltemos a esse moço. Ele pode inventar, ele pode elaborar, ele pode desenhar e trabalhar. Trabalhar. Acorda esse irmão. Tem gente dormindo aqui. Diga: é hora de trabalhar. Diga para ela: essa unção de sabedoria me impulsiona a trabalhar. Aplauda ao Senhor. Esse moço, ele vai ter que trabalhar
com ouro, com prata, com cobre, vai ter que trabalhar com pedras, em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Diga, trabalhar. A capacitação que Deus está trazendo a esses moços é para trabalhar. Primeiro, entender o que Deus está falando. Não fugir do projeto original. Amém? O projeto original da igreja é receber poder e ir por todo o mundo proclamando o Evangelho. O que é o Evangelho? É dizer para o pecador que ele precisa se arrepender e crer em Cristo para a salvação da sua alma. É a boas novas, que nós somos pecadores, mas existe alguém que pode perdoar nossos pecados. Isso é basilar do Evangelho. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o Evangelho. Muitas coisas que nós fazemos são periféricas do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que esses dias me trouxeram aqueles papelzinhos? E eu passei o papel assim, ficou um papel assim. E filmaram, meu Deus do céu. Aí a minha esposa disse assim, Aí tirei um pedaço com o outro. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu esqueço de trazer a toalhinha. Esses moços foram inspirados para entender a mente de Deus e trabalhar. Com que ele tem que trabalhar? Ele tem que trabalhar com ouro. Diga ouro. Ouro tipifica a glória de Deus. E às vezes a gente não entende muito bem o que é trabalhar com a glória de Deus. Quando Deus se manifesta, a gente fica meio assustado. A gente fica assustado. Tem gente que não tem o temor devido para lidar com a glória de Deus. Eu já vi gente rindo de pessoas que estão cheias do Espírito e dá aqueles pulinhos, né? Aí tem uns meninos que ficam assim, na igreja tem um assim, aí os meninos falam assim, essa é unção de trocar lâmpada. Eu estou falando o que eles dizem. Eu sei, a gente ri. Mas a gente precisa aprender a trabalhar com a glória. Não manipular a glória. Não manipular a glória. Trabalhar com a glória. O ouro sempre simbolizou a presença de Deus. Sempre que ele fazia alguma coisa de madeira, ele revestia com acácia. Sempre fazia de madeira, ele revestia com ouro, para simbolizar a presença e glória de Deus. Eles teriam que aprender a trabalhar com isso, e nós temos que aprender a trabalhar com isso, porque muitas vezes Deus vem sobre nós, e é tanto poder que recebemos, de tal maneira que nós recebemos, que nós não sabemos lidar muito bem com a glória de Deus. Muitas vezes cometemos erros ao lidar com a presença e glória de Deus. Aqueles meninos precisam aprender a trabalhar com a glória. A igreja precisa aprender a trabalhar com a glória. Por isso que nós precisamos de sabedoria. Diga sabedoria. Só para a gente lembrar do que estamos falando. Ele precisa trabalhar com isso. Ele precisa aprender a trabalhar também. Deixa eu me achar aqui. Ouro com prata, que simboliza o homem. Precisa trabalhar. Precisa aprender a trabalhar com pedras. E pedra é duro. Duro. Tem gente que é uma pedra no sapato. Jesus uma vez encontrou com uma pedra. E quando essa pedra encontrou com ele, ele encontrou com essa pedra. Ele falou assim, e você, quem disse que eu sou? E essa pedrinha disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vida. Aí Jesus falou assim, tu é Pedro, pedra pequena. Mas daí ele fala assim, mas sobre essa pedra,
sobre a palavra que você proferiu agora, Pedro, pedra pequena, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem. E Jesus teve que lidar com essa pedrinha. O ministério dele todo era Pedro. Chegou ao ponto de Jesus para trás de mim, Satanás, vai. Pensa no homem. A minha mãe espiritual, ela dizia assim: coma com Pedro, mas de olho em Pedro, porque Pedro sempre foi imprevisível. Eles tinham que aprender a trabalhar com pedra. Irmão, deixa eu adiantar, porque eu quero dedicar um pouco mais. Mas aí o que eles têm que fazer? Eles têm que trabalhar com pedras também e com madeira. Precisa ter a habilidade de trabalhar com madeira e com todos os tipos de artifício. E eis que tenho posto a Oliabe, que é o outro menino, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Diga, seguindo o padrão. Não podemos esquecer disso. Eles tinham que seguir o padrão. E o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar com todos esses artifícios, que tem uma tipologia que eu não posso me deter agora, para fazer a tenda da congregação. Eles precisariam fazer a tenda da congregação, eles precisariam fazer o tabernáculo, eles precisariam fazer a arca do testemunho, a arca da aliança. Veja, tudo coisas simbólicas, ou todos móveis que trazem um símbolo muito grande. Essa arca do testemunho simboliza a Jesus. E o propiciatório, onde tinham 2 querubins, que um apontava um para o outro, era feito todo de ouro, era a tampa e era o propiciatório. E o propiciatório que está sobre ela, e todos os móveis da tenda, eles teriam que trabalhar com tudo isso, a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto, onde aponta para a cruz de Cristo. Esses meninos, esses moços, eles teriam que ter habilidade, e a sua habilidade não era suficiente. Vou lhe falar uma coisa para vocês dois. A habilidade de vocês tocar é linda, mas não são suficientes. Pastor, você está sendo ofensivo com os meninos? Não. Eu estou falando que nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Pastor, não tem? Não, não é que não tem. É que se eu vir aqui ministrar, a minha capacidade, eloquência, sabedoria, inteligência, poder de até manipulação, que alguns pregadores têm, não são suficientes para fazer as coisas do Senhor. Mas tem gente que faz, mas já não é mais a obra do Senhor. É a obra do próprio homem. Quantos estão entendendo nessa noite? Eles teriam que estar envolvidos, por isso a necessidade de estarem todos cheios do Espírito Santo, cheios de um espírito de sabedoria, de um discernimento. Eles teriam que fazer toda essa obra, eles teriam que fazer as vestes do ministério. Costureiros. Quem é costureira aqui? Tem alguma costureira aqui? Costureira? Aí. Sua profissão está na Bíblia. E começou no Éden, né? O próprio Deus foi o primeiro costureiro. Amém? Ele coseu roupas. Amém? Vamos lá. As vestes do ministério e as vestes santas de Arão, o sacerdote. E quando nós falamos dessas coisas, irmãos, nós estamos falando exatamente do nível de temor que temos que ter. E somente o Espírito Santo pode nos dar isso. O nível de envolvimento para fazer tudo isso é muita coisa a fazer. Diga, tem muita coisa a fazer.
Tem um Jardim São Paulo para ganhar. Poucos, glória a Deus. Tem o Jardim São Paulo para ganhar para Jesus. Tem Guaianazes para ganhar para Jesus. Tem a cidade de São Paulo para ganhar para Jesus. Tem o estado de São Paulo para ganhar para Jesus. Tem o nosso Brasil para ganhar para Jesus. Tem o mundo para ganhar para Jesus. Há muitas coisas a fazer. E a nossa capacidade, sem essa sabedoria do Espírito Santo, sempre vai nos barrar. Então eles estão sendo chamados para fazer tudo isso, até mesmo as vestes de Arão, o sacerdote, que ele vai administrar, que ele vai usar no sacerdócio. As vestes de Arão não é ele que faz, é alguém que está nos bastidores. Sabe, irmãos? E às vezes a gente não gosta de estar nos bastidores. Saulo cai do cavalo quando ele está indo para Damasco. Jesus derruba ele e conversa com ele. Ele diz assim: entra na cidade, eu vou mandar alguém lá. Enquanto Saulo está orando e jejuando, Jesus vai lá e fala assim: deixa eu ver quem eu escolho. Qual o grande pregador que tem aqui? Ananias. Os anjos olham assim: mas quem é Ananias? Ananias é o discípulo que está lá. Está lá? É, está lá. Vamos conversar com ele. Ananias? Sim, senhor. Negócio seguinte: você conhece Saulo? Conheço. Porque lá está me perseguindo até o último. Já matou um monte de gente, já arrastou um monte de gente, e está aqui nessa terrinha para pegar a gente. Tá bom. Essa carreira dele acabou. Eu tenho algo novo para ele. Algo novo é. Eu vou usar ele. Ele vai ser vaso. Eu vou usar ele poderosamente na terra. Eu preciso que você vá lá. Eu? É você. Mas ele tem ordem para matar gente aqui. Mas eu preciso de você. Vai lá. Ele já está sabendo que você vai lá. E quando Ananias entra lá e vê aquele homem que perseguia a igreja de joelhos, orando, cego, ele fala: irmão Saulo. Saulo vai falar: quem é? É o Ananias. Jesus falou de mim para você. E eu vim aqui para orar por você. Eu vim aqui para te curar. Eu vim aqui para colocar as mãos sobre você, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque grande é a obra que Deus tem na sua vida. E Ananias ora, os olhos dele se abrem, ele se levanta. E vai ser difícil você achar Ananias de novo, esse Ananias de novo na Bíblia. Um ilustre desconhecido, mas um que trabalha nos bastidores. Amém? Alguém vai fazer as vestes para alguém ser ministro dentro da casa, dentro do tabernáculo. Alguém está confeccionando as santas vestes para que Arão e seus filhos ministrem ao povo de Israel. E tem mais coisas que vocês vão fazer, vocês dois. Essa sabedoria, vocês vão fazer o santo óleo da unção. Você já está elaborado, já dei a receita para Moisés, mas não é a outra pessoa que vai fazer, é vocês. A unção o óleo da unção vocês vão produzir. A receita vocês já têm. A receita, irmão, nós já temos. Para ser uma igreja ungida e cheia do Espírito Santo, nós já temos a receita. Pastor, nós vamos fazer o avivamento? Não.
sempre será o Espírito Santo que fará o avivamento, mas nós devemos olhar para a receita e falar assim: sim, nós vamos estar juntos fazendo isso. Porque esse óleo de unção, toda vez que descia sobre alguém, Saul experimentou, ele foi cheio, se apoderou, o Espírito Santo se apoderou dele. Davi, o Espírito Santo se apoderou dele. Você entende a sua responsabilidade? O Senhor vai te ungir hoje com azeite de sabedoria, para você entender a mente dele e o plano dele. Você não vai mais ficar falando assim: eu não entendo o que Deus tem para mim, eu não sei para que Deus me chamou. Você hoje vai entender tudo. Eu estou abusando. Hoje nós vamos entender tudo. Vai abrir assim, ó. Meu Deus, é isso. E quando você começar a entender que Deus vai começar a te usar em profecia, vai começar a te usar em interpretação de textos da palavra para ensinar, a te usar para liderar células, para liderar o povo, para ajudar os seus pastores. Você vai dizer assim: Senhor, eu estou entendendo tudo, eu estou entendendo a tua mente. Você vai ter a mente de Cristo. Incenso aromático para o santuário, responsáveis pelo incenso, que tipifica oração e adoração. Sempre o incenso irá apontar para a oração e a adoração. Mas tem que ter sabedoria para adorar? Tem que ter sabedoria para orar? Claro que tem. O próprio Tiago vai assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Essa unção vai fazer que você ore com sabedoria. Quantos creem nisso? Terminando. E farão tudo conforme eu tenho mandado. Veja que Deus escolheu, ungiu para trabalhar. A obra sempre vai dar trabalho. Sempre. Dá trabalho cuidar de gente? Dá trabalho ensaiar para dançar? Dá trabalho. Você sabe que tem gente que vai dizer: ninguém me chama para louvar, mas não está na consagração, não está na oração, irmão. Pelo menos no Pimenta é assim. Pimenta, procura na oração. E tem voz boa, hein? Pensa em gente que tem voz boa. Não dá para ir para a oração, porque senão as minhas amígdalas. Não vai dar. Dá trabalho. Ser salvo não dá trabalho nenhum. É só você entrar pela porta estreita e continuar caminhando pela porta estreita. Não dá trabalho nenhum. Olha que trabalho. Entrar pela porta estreita e caminhar pela porta estreita. O serviço dá trabalho. Por isso que nós não podemos fazer na nossa força e na nossa capacidade. Não há condições de nós fazermos essa tão grande obra sem a unção do Espírito Santo de Deus. Tudo, até para varrer a igreja. Sabe que tem gente que varre a igreja, vai, limpa as cadeiras, mas tem gente que chega nas cadeiras e fala assim: Senhor, uma pessoa vai sentar aqui, e pode ser que ela não conheça a tua palavra, pode ser que ela entre aqui nessa igreja doente,
Mas, Senhor, quando ela sentar aqui, Senhor, que o pregador traga uma palavra poderosa, que teu Espírito Santo use de uma maneira sobrenatural, que ela seja curada nesse culto, Senhor, que ela te aceite como Salvador. É diferente, dá trabalho, mas se você tem unção, você tem liberdade para fazê-lo. Pergunta para você, você está entendendo? Unção de sabedoria. E por isso que eu vou parar aqui. Porque agora eu penso que o período será um pouco grande. Entenda o que eu vou falar. Esse período agora. Estou terminando antes. Você entendeu tudo que eu falei? Quase tudo? Deixou entrar no seu coração? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O princípio da fé salvífica, tá bom? Isso é princípio de fé salvífica. Mas também é princípio de você estar ouvindo o que eu estou falando. E no momento que você sair dessa sua cadeira, você vai assim: eu quero essa unção de sabedoria. E mesmo que você tiver toda essa sabedoria, e Deus te revestir de um espírito de sabedoria, de uma capacidade, uma unção de sabedoria, você vai entender: eu tenho que trabalhar para os outros. Está entendendo? A historinha vai assim: eu faço tanto na igreja, ninguém me reconhece, tem que acabar. Porque esse tipo de sabedoria é diabólica. Pastor, está exagerando. É o que eu li no começo. É animal. Animal, pastor, você está chamando a igreja de animal? Não, de jeito nenhum. Eu estou falando o que Tiago disse. A sabedoria que você vai receber nessa noite, essa unção de sabedoria que você vai receber nessa noite, é uma unção para te encher do Espírito realmente, de tal maneira que você vai direcionar todo esse talento que Deus está te capacitando para o engrandecimento da obra e a glorificação do nome de Jesus. Quantos entenderam? Cadê? Agora é com o ministério de louvor. Como vocês estão fazendo? Eu vou obedecer como vocês estão fazendo. É isso que não vou fazer. Talvez você não tenha tido sabedoria para conversar com seu esposo sobre Jesus, com seus filhos ou com seus pais sobre Jesus. Nessa noite Deus vai te dar essa capacitação. Deus vai ungir você para isso. E você vai conseguir falar do amor de Deus para essas pessoas.